Imagina passar décadas ouvindo que consumir 4 desses por dia é tipo um bilhete garantido para entupir as artérias, né? Uhum, a recomendação clássica de evitar a todo custo. Exatamente. A orientação era fugir disso. E aí, de repente, a gente descobre que esse mesmo item contém o projeto biológico exato para reparar o DNA humano. Nossa, sim. E afiar a visão noturna, preservar a massa muscular contra o envelhecimento. É uma mudança de paradigma absurda. Muito absurda. É por isso que hoje a nossa investigação vai basicamente virar de cabeça para baixo uns 60 anos de fobia alimentar. Com certeza, é uma daquelas raras reviravoltas na ciência, onde o grande vilão não apenas é inocentado, mas vira o herói da história. Exato. E a missão de hoje não é só fazer uma listinha de vitaminas para quem está ouvindo. Nós vamos dissecar o que realmente acontece nas engrenagens celulares quando a pessoa consome 4 ovos todos os dias. Porque a ideia é focar no porquê das coisas. Como exatamente um alimento que é tão simples consegue interagir com o nosso fígado, com o nosso cérebro, num nível quase molecular, sabe? E para quem nos acompanha sempre, a premissa é aquela: a gente precisa entender o mecanismo. Mas, antes da gente mergulhar nos benefícios e entender como o ovo é tipo uma impressora 3D biológica, temos que tirar o elefante da sala. O famoso medo crônico do colesterol. Isso. Aquele medo da gordura que já nasceu com uma base científica super fraca lá nos anos 60, né? Uma base que ruiu completamente quando a gente olha para a biologia molecular moderna. O colesterol foi, por muito tempo, o bode expiatório para inflamações causadas por outras coisas. Certo. Mas olha só, vou bancar o advogado do diabo rapidinho aqui. Manda. A gema do ovo é de fato riquíssima em colesterol. Se um ser humano consome 4 ovos por dia, a lógica matemática mais básica não diria que o corpo vai simplesmente acumular tudo isso e causar um desastre nas artérias. Faz sentido pensar assim. Seria lógico se o corpo humano fosse tipo um balde vazio, que você só vai jogando coisas e ele enche. Tá, e não é assim. Não, de jeito nenhum. A gente opera num sistema hiperdinâmico de homeostase, um equilíbrio constante. E o que a biologia mostra é que o fígado tem um mecanismo de autorregulação que é brilhante. Como se fosse um termostato. Exato, um termostato de alta precisão. Na verdade, a grande maioria do colesterol que está circulando no nosso sangue agora não veio da nossa última refeição. Sério? Sério. Ele foi fabricado pelo próprio fígado, porque o corpo precisa desesperadamente do colesterol para criar hormônios e, sabe, manter as células intactas. Mas espera aí. Se eu começo a ingerir uma carga altíssima de colesterol comendo esses 4 ovos, eu não estaria terceirizando essa produção? Tipo, o fígado não corre o risco de ficar preguiçoso? Essa dúvida é muito comum, mas não é assim que a glândula funciona. Quando o fígado percebe que entrou colesterol da dieta, ele simplesmente reduz a produção interna. Ah, entendi. Ele compensa... Ele compensa a oferta para manter a linha de base exata que o organismo precisa. Ele não desliga nem fica preguiçoso. A torneira de entrada é regulada, então não tem um acúmulo descontrolado no sangue. Caramba, isso muda tudo. Só que lendo as fontes, eu vi que a coisa vai além de só manter o equilíbrio. Tem uma mudança na qualidade do que está circulando, né? Tem sim, uma mudança estrutural. Isso. O tal do LDL, que é famoso como colesterol ruim, ele sofre uma alteração física, não é isso? Uma alteração crucial, na verdade. A medicina tratou todo o LDL como se fosse a mesma coisa por muito tempo. Mas o que dita o perigo real é o tamanho e a densidade da partícula. Certo. E o que define esse tamanho? Dietas cheias de carboidratos refinados e açúcares criam partículas de LDL pequenas e muito densas. E essas são as verdadeiras culpadas. Sabe por quê? Porque elas conseguem se infiltrar nas artérias. Exatamente. Elas são minúsculas, então entram nas microfissuras das paredes arteriais, oxidam e aí sim criam as placas. É como se fossem pequenos grãos de areia afiados, arranhando e entupindo a tubulação toda. Perfeita analogia. É bem isso. Mas, por outro lado, o consumo regular de ovos tem um efeito totalmente oposto. Ele promove a formação de partículas de LDL que são grandes e fofas. Tá, então em vez de areia afiada, a gente tem, sei lá, bolas de algodão circulando no sangue.
Uhum. Bolas grandes demais para conseguir entrar e causar estragos na parede das artérias. E o resultado disso, que comendo 4 ovos por dia, o perfil lipídico fica incrivelmente mais seguro. E o HDL, que é o colesterol protetor, ainda costuma subir, né? Sobe sim. Aumenta a proteção arterial de verdade. O risco cardiovascular real cai. Bom, com o coração a salvo e essa questão do colesterol resolvida, a gente pode avançar por um ponto que, honestamente, explodiu a minha mente lendo a pesquisa. Qual parte? A diferença do propósito biológico entre o ovo e as outras proteínas. Porque, pensa comigo, bife, peixe, peito de frango, tudo isso é tecido muscular, certo? Certo. A função primária na natureza era o movimento do animal. Exato. É como se a gente estivesse ingerindo peças de reposição de um carro que já existia. E o corpo humano tem que trabalhar duro para desmontar essas peças, quebrar tecido conectivo, extrair os aminoácidos que são úteis, dá trabalho. Mas o ovo não. O ovo nunca foi projetado para contração muscular ou movimento. As nossas fontes descrevem o ovo como um kit inicial para a vida. É lindo pensar nisso, né? É bizarro. É literalmente uma impressora 3D biológica que já vem carregada com todos os blocos de construção. Tem todo o tinteiro necessário para criar um sistema nervoso, um esqueleto e órgãos totalmente do zero. O que nos leva direto ao conceito científico de valor biológico. Na nutrição não importa só ler lá na tabelinha que tem 20 gramas de proteína. Importa o que o corpo faz com isso, né? Exata, a biodisponibilidade. Quanto dessa proteína o seu sistema gastrointestinal consegue quebrar, absorver e mandar para a célula sem jogar fora? E aqui a matemática é implacável, porque os dados mostram que a carne bovina entrega um aproveitamento ali em torno de 75% a 80%. Uhum. O peixe, por mais incrível que seja, fica na casa dos 80% a 85%. Tem uma perda natural no processo digestivo. Mas e o ovo? Qual é a taxa de conversão do ovo? O ovo atinge a marca quase lendária de 100%. 100%, nada desperdiçado. Zero desperdício. Ele é o padrão ouro da nutrição. A compatibilidade da proteína do ovo com a biologia humana é tão perfeita que o corpo usa cada fração para reparar pele, tecido, gerar enzima. O que é fascinante, principalmente quando a gente conecta isso com o envelhecimento. Porque a partir dos 40 anos, a biologia começa a cobrar um imposto altíssimo sobre os músculos. A sarcopenia, né? A perda de massa e força muscular. É um dos maiores sinais de declínio de saúde na terceira idade. Sim, e pelo que eu entendi, tem um componente específico do ovo que age como uma equipe de resgate para isso, que é o aminoácido leucina. Isso mesmo. A leucina é considerada um interruptor mestre. Tá, mas como assim um interruptor? O que ela liga fisicamente lá no músculo? Em termos celulares, a gente tem uma via chamada mTOR, que é como se fosse o sensor central de recursos do corpo. E a leucina interage com isso. Sim, quando a leucina entra no sistema numa quantidade boa, ela vira essa chave. Ela manda uma mensagem clara para o músculo dizendo, olha, temos materiais de construção de alta qualidade aqui. Podem começar a fabricar músculo. É sensacional. E consumir 4 ovos garante essa dose. Garante uma dose constante e muito robusta de leucina. Mantém esse interruptor sempre ligado, prevenindo a atrofia. Então, para ficar bem claro para quem está ouvindo, não estamos falando de ganho estético para quem vai na academia. Não. É sobre longevidade. É a diferença entre conseguir levantar de uma cadeira sem ajuda aos 80 anos ou depender de alguém. É preservar a própria autonomia. Sem dúvida. Só que a autonomia muscular é só uma parte da história. Para a máquina rodar perfeitamente, o organismo precisa de um sistema de defesa ativo e de um combustível que não acabe no meio do dia. E o ovo divide isso muito bem, né? A clara faz uma coisa e a gema faz outra. Brilhantemente. Vamos falar da clara primeiro, porque tem um mito gigantesco aqui que assusta muita gente. Aquela história de que consumir clara de ovo causa deficiência de biotina, a vitamina B7. É um risco real? Olha, a verdade é que a clara crua realmente tem uma proteína chamada avidina que se liga na biotina lá no intestino e bloqueia a absorção dela. Tá, então é verdade. É verdade na teoria bioquímica, mas na prática, para isso causar uma deficiência clínica numa pessoa, ela teria que beber umas 10 ou mais claras cruas por dia e por meses. O que definitivamente não é a rotina de ninguém, a menos que a pessoa esteja fazendo um cosplay do Rock Balboa toda manhã.
Exato. E tem uma solução mecânica estupidamente simples para desativar esse problema. O calor, né? O calor. Na hora que você cozinha, frita ou mexe o ovo, a estrutura tridimensional da avidina é totalmente destruída. Ela não consegue mais roubar a biotina. O risco cai para zero na hora. E todos os outros benefícios ficam intactos, o que inclui aquele benefício invisível que a pesquisa chama de escudo antibacteriano, que eu achei surreal. É muito interessante. Pensa no ovo na natureza. Ele precisa proteger o embrião de invasões bacterianas gigantescas. E como a Clara faz essa proteção? Ela é cheia de enzimas ativas, como a lisozima. Elas não são só uma barreira física, elas são tipo armas bioquímicas que dissolvem a parede celular da bactéria que tentar entrar. Nossa! E mais, a Clara tem compostos que agarram nutrientes vitais, tipo ferro, e escondem isso dos patógenos. Se a bactéria entra, ela morre de fome porque não acha recurso para se multiplicar. É um sistema de segurança autossuficiente perfeito. Mas aí, se a Clara é a estrutura de defesa, a gema é a casa de máquinas. E ela sofre muita injustiça, né? O pessoal reduz a gema a só a parte gordurosa. Uma miopia nutricional terrível, porque a gordura da gema fornece uma estabilidade energética que nenhuma carne magra consegue chegar perto. Explica melhor essa diferença. Pensa assim, quando o corpo tenta usar só proteína de uma carne magra como energia, é um processo muito custoso. Ele converte só uns 10 a 20% dessa proteína em combustível. É muito pouco. E ainda gera aqueles subprodutos metabólicos, né? Sim, é lento e ineficiente. É tipo tentar fazer uma fogueira usando galhos molhados. Dá um trabalhão e o fogo é fraco. Total. Já a gema do ovo tem uma matriz de gorduras que permite que o corpo use 65% do alimento como fonte primária de energia. É uma queima limpa e constante. E o resultado prático para quem está ouvindo é a saciedade. Isso explica porque comer 4 ovos de manhã te deixa energizado por 5, 6 horas direto. Sem aquele apagão no meio do dia. Exato. Em vez de comer uma tigela de cereais e entrar naquela montanha-russa glicêmica, com o açúcar subindo e despencando logo depois. O combustível do ovo não causa pico de insulina. Mas sabe o que é mais revelador sobre a gema? O quê? Não é nem a energia física. É o que ela entrega direto para o centro de comando, o cérebro e os olhos. Chegamos na parte que eu acho o coração dessa análise. O nosso cérebro é um devorador de energia. E lendo o material, eu esbarrei nesse processo de metilação. Eu confesso que metilação soava para mim como algo de refinaria de petróleo. É um nome complexo mesmo. O que diabos é isso na biologia humana? E onde o ovo entra nisso? Imagina a metilação como a equipe de manutenção de elite do seu corpo. Eles trabalham nos bastidores 24 horas por dia. O processo é basicamente entregar um bastão molecular chamado grupo metil de uma molécula para outra. E o que esse bastão faz? Ele liga ou desliga genes inflamatórios, repara cadeias do nosso DNA e neutraliza hormônios velhos para o corpo jogar fora. Uma faxina pesada em nível celular. Mas a pesquisa mostra uma falha geológica gigante nisso. Parece que 40% dos adultos têm problemas nessa metilação por genética. É uma vulnerabilidade assustadora. Quase metade da população tem uma enzima meio defeituosa que faz esse paste de bastão ser super ineficiente. É como ter a equipe de limpeza trabalhando com metade dos funcionários. Exatamente. E isso se manifesta na vida da pessoa como aquela névoa mental constante, fadiga e até risco alto de ter gordura no fígado. E consumir 4 ovos atua como nisso? Conserta a genética? Consertar o gene não conserta, mas cria um desvio genial. A gema é uma das fontes mais ricas da natureza em colina, junto com vitamina B12 natural e folato. E a colina resolve a falta dos bastões? Resolve. Ela atua como um fornecedor massivo desses bastões moleculares. Ela dá a matéria-prima exata para que, mesmo com a genética ruim, a metilação aconteça com excelência. A névoa mental some porque a manutenção volta a rodar 100%. E falar em matéria-prima exata me lembra outro ponto absurdo sobre os fosfolipídios na gema. Pelo que eu vi, não é só combustível. As gorduras da gema são estruturalmente idênticas às que formam a membrana das células do nosso cérebro. É isso mesmo? É uma equivalência estrutural perfeita. O cérebro é feito de gordura
E ele exige gorduras específicas para manter a velocidade da comunicação entre os neurônios. Nossa, comer ovo então não é só jogar lenha na fogueira, é tipo encontrar a peça original de fábrica para o cérebro. Perfeito. E falando em centro de comando, a gente não pode esquecer dos olhos, que são uma extensão direta do cérebro. Como a gema atua na nossa visão? Ela tem uma concentração fortíssima de dois antioxidantes primordiais, a luteína e a zeaxantina. Quando você absorve isso, eles viajam direto para os olhos e se acumulam na mácula, no fundo da retina. É por isso que as fontes chamam de óculos de sol internos. Uma definição clínica muito boa. Eles formam um filtro físico real que absorve a luz azul prejudicial do celular, do computador e bloqueia raio ultravioleta. Então, a longo prazo, previne degeneração macular e afia a visão noturna. É manutenção preventiva da nossa câmera principal. Com certeza. E ainda para fechar a riqueza da gema, a gente tem a densidade das vitaminas solúveis em gordura, tipo retinol, vitamina D e a vitamina K2. Essa K2 me chamou muita atenção nas fontes. Porque ela é fantástica. Todo mundo foca no cálcio para a saúde dos ossos, né? Só que o cálcio solto no corpo é desajeitado. Ele pode parar na parede da artéria e causar rigidez. Que é péssimo para o coração. E a K2 faz o quê? Ela é o guarda de trânsito. Ela gruda no cálcio e fala, opa, o seu lugar é no osso e no dente. E ela direciona todo o tráfego para lá, tirando o cálcio das artérias no processo. Que engenharia perfeita! Isso nos traz de volta aquela proteção cardiovascular do início. O colesterol bom sobe, as partículas ruins ficam fofas e a K2 ainda varre o cálcio das artérias. É um sistema de defesa completo. Mas a gente precisa trazer toda essa teoria fascinante para a vida real, porque o corredor do supermercado é um campo minado de marketing e de rótulos confusos, né? Nem me fale. Para colocar em prática esses 4 ovos, a pessoa precisa saber o que está comprando. Como a gente decifra esses rótulos? É essencial entender isso porque a qualidade de vida da galinha dita a nutrição que chega no seu prato. Vamos começar pelo pior cenário. Os ovos de gaiola. Aquele bem industrial. Isso. Aves confinadas em espaços minúsculos, sem luz do sol, num estresse crônico. O sistema endócrino da galinha pifa e gera um ovo nutricionalmente inferior. Tá? Então, esse a gente risca da lista se possível. E aqueles rótulos cage-free ou livres de gaiola? A embalagem sempre tem uma galinha feliz pulando no pasto. O marketing é pesado, mas a realidade é bem menos romântica. É um pequeno avanço porque tiram as gaiolas individuais, mas as aves continuam amontoadas aos milhares dentro de galpões fechados. E continuam sem ver a luz do sol. Quase nunca vem o sol. Então, o padrão ouro biológico que a pesquisa defende é o rótulo criado a pasto. Que é a ave que fica ao ar livre. Certo. Certo, elas pastam, tomam sol de verdade, comem insetos, plantas, e só essa exposição ao sol sintetiza níveis muito superiores de vitamina D que vão parar direto na gema. O ômega 3 também fica excelente. Maravilha. Mas aí tem uma confusão enorme com o selo orgânico. Muita gente acha que o orgânico é a garantia de que a galinha teve uma vida maravilhosa e natural. Esse é um equívoco de mercado poderoso. O selo orgânico, por lei, se refere apenas à ração. Só a comida da ave. Só. Significa que o milho ou a soja não tiveram agrotóxicos sintéticos. Não tem nada a ver com o bem-estar do animal. Uma galinha pode viver a vida inteira espremida num galpão escuro, mas se comer ração orgânica, o ovo ganha o selo. Caramba, isso muda tudo na hora de fazer a feira. A combinação imbatível, então, seria criado a pasto e orgânico, para garantir vida natural e ração limpa. Exatamente. Mas eu preciso fazer uma pergunta do mundo real aqui. E se isso for muito caro? Num cenário de grana curta, qual é a alternativa para colher os benefícios sem falir? E a pesquisa dá uma resposta ótima para isso. Mesmo o ovo convencional, aquele mais barato de gaiola, com todos os seus defeitos, ainda é infinitamente superior a qualquer alimento ultraprocessado. Bom saber disso. As proteínas perfeitas, a colina, as gorduras, tudo ali, mesmo no ovo de gaiola, bate de longe qualquer barra de cereal cheia de açúcar ou pão refinado. A perfeição não pode ser inimiga do bom. O importante é colocar a impressora 3D biológica para funcionar, mesmo que a tinta não seja mais premium. Perfeito, é isso. E para fechar esse guia prático,
As fontes trazem um conceito muito legal chamado sinergia alimentar. Porque não é só comer os ovos, é com o que você mistura eles na frigideira. A sinergia é pura bioquímica aplicada, né? Quando você mistura certos compostos, eles criam uma reação onde 1 mais 1 vira 5. O grande exemplo clássico é o ovo com folhas verdes escuras, tipo espinafre ou rúcula. Os dados dizem que a gordura da gema vira um veículo de transporte e aumenta a absorção dos antioxidantes dessas folhas em 9 vezes. 9 vezes, não é 9%, é 9 vezes mais nutriente na corrente sanguínea. Outro casamento biológico maravilhoso é com o tomate. Como funciona? Os tomates são ricos em licopeno, que é um antioxidante vital para a próstata e para o coração. Mas o licopeno no tomate cru está preso dentro de uma parede celular muito dura. E quando eu jogo o tomate na frigideira com os ovos? O calor derrete a parede do tomate e libera o licopeno. Aí, ao mesmo tempo, a gordura da gema atua como um carro forte para pegar esse licopeno e transportar pela parede do intestino direto para o corpo. É a absorção máxima. Incrível. E ainda dá para colocar cebola, que fornece enxofre para ajudar o fígado, um pouco de pimenta do reino com a peperina para acelerar toda essa absorção. E para cozinhar isso, usa azeite de oliva ou manteiga, porque essas gorduras seguram o calor médio sem gerar compostos inflamatórios. É uma orquestração perfeita de nutrientes. Realmente. Olha, resumindo a nossa jornada, a gente viu uma das maiores fábulas da nutrição cair por terra hoje. Completamente. Saímos do medo irracional de artéria entupida para descobrir um sistema biológico maravilhoso. Consumir ovos diariamente entrega proteína sem desperdício, defende contra bactérias com a lisozima, dá energia estável. Conserta a metilação do nosso DNA, protege a visão. De longe, o kit de ferramentas metabólicos mais prático da natureza. Isso demonstra bem como o entendimento profundo da biologia sempre vence um medo superficial. E, sabe, olhando para como a verdade sobre o ovo demorou décadas para emergir. Sim. Fica uma reflexão para quem está ouvindo. Se a ciência precisou de mais de meio século para provar que esse alimento tão básico é uma das estruturas mais perfeitas que existem, quais outros alimentos primordiais que estão agora nas nossas despensas continuam sendo condenados por pesquisas ultrapassadas? É uma excelente pergunta. Ficam aí aguardando a biologia finalmente reabilitá-los como medicina preventiva. Que provocação fantástica. Talvez o segredo da longevidade não esteja num suplemento sintético caríssimo, né? Mas sim na engenharia daquilo que a evolução já deixou na nossa prateleira. Que investigação alucinante. Obrigado a todo mundo que acompanhou mais essa análise aprofundada com a gente. Continuem questionando o que dizem por aí, explorem sempre as engrenagens por trás das manchetes e até a próxima investigação.